Bom dia, que a paz do Senhor inunde suas vidas hoje. E eu sou a Viviane, estou aqui no canal dividindo um pouco do meu dia a dia com vocês e faz parte do meu dia a dia, minha vida devocional. É o estudo da Palavra do Senhor. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui comigo. Se você já assistiu mais de um vídeo meu, já me conhece, já viu vídeos anteriores, já se inscreve no canal. Eu tô com a série Estudando as Mulheres de Deus, né? As mulheres que estão na Bíblia. E nessa série hoje eu vou falar sobre Jael. É um nome meio esquisitinho, mas é uma grande mulher de Deus, uma pessoa muito usada pelo Senhor. E eu falei nos vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, vá lá assistir. Eu já falei sobre Débora. No último vídeo que eu lancei não era de uma mulher, era de um homem, que era Daniel, que é muito importante também, mas foi o que Deus colocou no meu coração e hoje eu vou voltar para a série, então já fica aqui comigo para saber quem foi essa mulher. Você conhece a história de Jael? Já ouviu falar? Então, se você já conhece, já deixa o like. Certamente o Senhor tem algo novo para falar. Vou ler. Jael se encontra no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Quem foi essa mulher tão importante assim? No vídeo anterior, que eu falei de Débora, eu falei que o Senhor, chamou Baraque, um homem, para ir para a guerra, mas ele só queria ir se Débora fosse. Débora foi, mas o Senhor disse que a honra de vencer a guerra ia ser de uma mulher. O que eu aprendo com Jael? Jael é um exemplo para nós hoje, mulheres e homens de Deus, se você é homem, não é, né? É um exemplo de enganar o inimigo. Sabe dizer que o povo sempre diz assim: hoje eu vou enganar o inimigo. Eu tenho na minha mente sempre, quando eu ouço isso, Jael, porque foi isso que ela fez. Ela foi uma mulher, né, que a palavra do Senhor vai dizer que durante essa guerra, né, que Débora e Baraque foram enfrentar, Sísera, eu não sei dizer se esse nome tá muito certo. Ele era o capitão, né, daquele exército. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês assim, que eu falei no vídeo anterior foi que a guerra só acaba, né, quando o líder morre, sabe? Se o líder continuar vivo, aquelas guerras certamente iam continuar. Quando Baraque vai enfrentar esse exército, ele consegue acabar com o exército, mas o líder, o capitão do exército, consegue fugir. E ele vai para uma terra que ele sabe que o povo daquela terra é do lado dele. Então, o que eu vejo em Jael é uma questão de escolha. Como confundir o inimigo? Muitas vezes a gente tem a escolha de confundir o inimigo, sabe? No dia que a gente está abatido, que a gente acorda assim, só Jesus na causa, e aí você diz assim: não, hoje eu vou colocar um sorriso no rosto. Isso não é hipocrisia. Muitas vezes as pessoas acham que os evangélicos são hipócritas porque não querem demonstrar, né, as lutas e o sofrimento. Não, é a certeza de que apesar das lutas, porque Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflições, nós não somos livres disso, nós sabemos quem está do nosso lado e do lado de quem nós estamos lutando a batalha, assim como Jael. Naquela hora que ela confundiu o inimigo, a palavra do Senhor vai dizer que ele foi ali e que ela manda ele entrar em casa, ela cobre ele vai pedir algo para beber, ela vai dar algo para ele beber, que não é água, é leite, mas a intenção dela não era se posicionar e confundir ele mesmo, sabe? Quando a gente, às vezes, o inimigo acha que tá bem à vontade nas nossas vidas, você tá fazendo tudo, sabe? Que ele quer, tudo que ele coloca, você tá provando os pratos que ele tá lhe dando e de repente você tem na sua frente uma decisão de saber que você está lutando uma guerra, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue hoje,
A nossa guerra hoje é contra os principados e as potestades, é o que diz lá em Pedro. A nossa guerra, muitas vezes, é contra nós mesmos. Como assim contra nós mesmos? Habita em nós carne, tem o espírito e tem a alma, né? Carne, nós somos formados pelo nosso corpo, que é a nossa carne, e as vontades que a gente tem que não provém de Deus, que não agrada a Deus, que são as vontades da carne, as concupiscências que o mundo oferece, que nós temos, nós não podemos negar que nós temos. E todo mundo tem, até os evangélicos, cristãos, todo mundo tem essas vontades da carne. Tem o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos liga ao Pai, né, que nos liga a Deus. Se você tem Deus como Pai, se você tem Deus como Senhor soberano, é o que nos liga a Deus, é aquele que Ele nos deu, o sopro de vida, o Espírito Santo, é aquele que instrui, é aquele que nos ensina como nos conectarmos com Deus, é aquele que faz essa conexão, é aquele que habita em nós para orientarmos a não cedermos a nossa carne. E todo dia há uma luta entre a carne e o Espírito. E todo dia nós temos que decidir quem é que nós vamos alimentar. Numa guerra, vence quem tiver melhor alimentado, né? Na luta entre a carne e o espírito, vai vencer quem tiver mais alimentado. Então, é por isso que hoje eu trago esse alimento, que é o pão da vida, que é a palavra de Deus, que é aquilo que vai nos fortalecer para enfrentar dificuldades sobrenaturais na nossa vida, sabe? Nossos sentimentos, o desejo da carne, coisas que você não cura com remédios que o ser humano faz, mas você cura com a palavra do Senhor, sabe? É isso. E a nossa alma, ela tá no meio dessa guerra. Para que nós possamos vencer, nós temos que muitas vezes confundir o inimigo, colocar um sorriso no rosto em meio à tristeza, ajudar alguém mesmo quando você está precisando de ajuda. Isso é confundir o inimigo hoje. Muitas vezes o inimigo tenta lhe abater, né? Ele vai fazer algo assim como o Jó, né? Jó teve toda a sua família destruída, seus filhos morreram porque faziam práticas erradas, mesmo Jó orando por ele. O Senhor permitiu algumas coisas na vida dele e ele, mesmo assim, orava pelos seus amigos que maltratavam ele, que dizia que ele era culpado, que dizia que tudo era porque ele estava afastado do Senhor. Ele confundiu o inimigo ao ponto, né, do Senhor restituir tudo que ele tinha, filhos, casa, ouro, saúde, tudo que ele tinha. Então é essa confusão que Jael traz para mim hoje, né? Porque ela tratou o inimigo assim, bem, deixou ele se sentir à vontade para que ela pudesse fazer aquilo que a decisão dela era ir contra, né? Ela ir contra o inimigo, que na verdade não era inimigo dela, porque ele pensava que ela estava do lado dele. No versículo 17 diz que o seu marido estava do lado do rei, né? Do rei que era o rei sobre aquele capitão. E ali já eu tomo a decisão de, mesmo diante das escolhas do marido dela, ela fazer uma escolha própria de servir, né? De estar do lado certo, sabe? De lutar do lado certo, de não perder a oportunidade, que aquela era uma grande oportunidade para ela, né? De estar ali. E quando a gente vai ler, nós vemos que ela vai matar aquele homem, né? Ela vai conseguir, ela vai usar. A palavra do Senhor diz que, deixa eu só ver aqui no versículo que fala. No versículo 21 vai dizer: então Jael, mulher de Herbes, tomou uma estaca da tenda e lançou na mão de um martelo, e foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, e foi executado, e assim morreu.
É triste essa história, porque às vezes quando eu falo assim de morte, as pessoas você pode estar aí do outro lado dizendo assim, nossa, a mulher assassinou o homem e a pessoa está pregando sobre assassinato. Não, eu tô falando, naquele tempo era assim que se vencia as guerras, e hoje ainda é assim que se vence as guerras humanas, né? As guerras humanas que quisera Deus não existissem, mas existem, elas se vencem assim. Mas o que eu vejo aqui é que ela pegou uma estaca e pegou um martelo. E ela foi ali. O que Deus me ensinou quando eu li sobre isso é que ela usou aquilo que ela tinha, sabe? Ela usou para destruir o inimigo aquilo que ela sabia manusear. A palavra do Senhor vai dizer que Jael era uma mulher de tendas. Ela vivia em tendas, ela habitava em tendas. Então, o que significa que toda vez ela tinha que armar a tenda, ela ia usar da estaca para cravar no chão e do martelo. Era algo que ela sabia manusear. E o que Deus me ensinou com isso foi que nós temos que usar aquilo que nós sabemos manusear. Né? Confundir o inimigo usando aquilo que nós sabemos manusear para vencer essas guerras, sabe? Se você sabe manusear a palavra do Senhor, se você sabe louvar, se você sabe ministrar na palavra do Senhor, se a sua arma é só a oração, né? Tudo isso são coisas que Deus nos dá para nós manusearmos para vencer o inimigo. Nunca querer, assim como Davi venceu o inimigo como? Com uma funda e uma pedra. Mesmo quando Saul ofereceu a sua armadura, ele vestiu, mas ele não sabia manusear aquela armadura. Não era como ele vencia as suas guerras, né? Então, muitas vezes você tem que lembrar daquilo que Deus lhe deu, da capacidade que Deus lhe deu, daquilo que Deus já lhe ensinou a usar. E assim nós vencemos o inimigo. Assim como Jesus, quando ele foi para o deserto, né, passar 40 dias ali em jejum, conversando com Deus, que o próprio diabo se apareceu para ele e propôs muitas coisas, propôs ele transformar a pedra em pão, e ele manuseou daquilo que ele tinha dentro dele, que era o quê? A palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, aquilo que ele tinha guardado dentro dele, que era a palavra de Deus, e ele tinha o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Mas nós vemos que como é que Jesus venceu aquela guerra? Quando o inimigo se apresentou com propostas que certamente fariam bem para a vida dele, foi usando da palavra. Assim como o inimigo fez também. Porque o inimigo, ele conhece a palavra melhor do que nós. Ele veio de lá, né? Então, ele conhece o Pai melhor do que nós. E é por isso que ele não quer que nós vamos para o Pai, porque ele sabe que o Pai tem o melhor para dar nessa terra. E ali, o inimigo usou a palavra e Jesus rebateu usando a palavra. Por quê? Porque ele era o pão, ele era a própria palavra do Senhor, viva. E ali ele usou disso para vencer o inimigo. E às vezes na nossa vida é isso, sabe? A gente trazer na memória aquilo que nos dá esperança e saber usar para confundir o inimigo de calma, de paciência, de muitas vezes pedir a Deus para nos calar, sabe? Do controle do Espírito Santo sobre as nossas vidas, alimentar o nosso espírito para que ele esteja forte na hora das batalhas, porque todo dia surge uma batalha. Todo dia tem uma música que diz assim, todo dia o pecado vem, todo dia o inimigo coloca suas artimanhas. Eu acho que ele planeja todos os dias e o Senhor diz assim, todos os dias eu te dou livramento, todos os dias o Espírito Santo que habita em você faz você ter boas escolhas, mas contanto que nós estejamos alimentando o nosso espírito, porque quando nós alimentamos a nossa carne, certamente ela vai estar mais forte do que o nosso espírito, e muitas vezes a gente vai perder a batalha, a gente vai perder a guerra. Assim, eu acredito muito que batalhas e guerras são diferentes, né? Nós vemos aqui nessa passagem que ele só venceu a guerra quando o capitão do exército foi destruído. O que significa que muitas vezes entre essa luta de confundir o inimigo para vencer a batalha, a gente perde.
sabe? As tristezas vêm, as coisas acontecem e a gente perde. Mas sabendo você que você não perdeu a guerra. Assim como o povo de Deus naquele tempo se afastava, no tempo do juízo se afastava de Deus, ele perdia a guerra. Ele perdia a batalha. Ele passava anos sendo submetido a outros povos, sem ser a Deus, né? Sem ter Deus no controle. Assim, muitas vezes é na nossa vida. Mas tenha uma certeza de que é diferente você perder a guerra do que você perder a batalha. Eu digo sempre que enquanto há vida há esperança, porque nossa esperança é Cristo, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e ainda está vivo e deixou conosco o Espírito Santo dele. Então muitas vezes a pessoa pode dizer assim, mas fulano já perdeu a guerra, se encontra no mundo do vício, se encontra fazendo tudo que não agrada a Deus, fulano faz. Mas ainda há vida, ainda há esperança. Ainda tem pessoas que acreditam que o quadro pode mudar e que você seja essa pessoa que acredita que o quadro pode mudar. Que tem vidas que são transformadas pelo Senhor, né? Quando Deus ele entra na vida da pessoa, quando a pessoa abre a porta e deixa ele entrar. Eu sempre falo isso. A palavra do Senhor lá em Apocalipse diz que ele está batendo na porta do nosso coração, pedindo para entrar, porque ele é educado. E ali, se você só abrir a porta é tipo, você ouve um louvor, você ouve uma pregação, você tá me ouvindo agora, você tá abrindo a porta do seu coração, mas você tá deixando Jesus entrar? Ele tem que entrar, ele tem que cear com você com ele, você tem que ter comunhão com Deus. O que é comunhão? Compartilhar da mesma mesa. É isso que a gente faz, compartilhar com Deus da mesma mesa, deixar Deus sentar na nossa mesa, se alimentar, conversar conosco e nós reconhecermos que é Ele. Não fazer que nem aqueles discípulos, né? Que Jesus só vai conhecer a Jesus, né? Porque era esse o objetivo, que ele só viesse lembrar que era Jesus, não partir do pão. Mas que nós podemos fazer isso, nos alimentarmos dele todo dia, sabendo que esse alimento, ele traz fortaleza para nossas vidas. Fortaleza para quê? Para vencer a nós mesmos. Nós temos que ser fortes para vencer nós mesmos. Porque em nós habita a carne. E essa carne ela é propensa a pecar, a se afastar de Deus. Assim como no jardim, né? A morrer, a se entregar todos os dias. Mas quando o Espírito Santo de Deus que habita em nós, o Espírito de Deus que habita em nós está fortalecido, ele vai vencer essas vontades, ele vai vencer essas guerras, essas batalhas por nós, né? Eu não sei aquilo que você está precisando confundir o inimigo hoje, eu não sei o que o inimigo diz assim, eu estou à vontade nessa área na sua vida, você tá assim, sabe, deixando o inimigo tomar conta, dominar, se sentir à vontade. E hoje Deus te dá uma decisão. Você tem que tomar uma decisão de que lado você vai ficar da guerra. De que lado você vai ficar da guerra. E Ele vai te dar forças para vencer esse inimigo que parece estar à vontade na sua vida. É Ele que vai te dar, te lembrar daquilo que você é capaz de das armas que você tem. Você não vai precisar de armas novas, você vai usar o que você tem para vencer o inimigo quando ele pensa que está à vontade na sua vida. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Estou tentando ser mais rápida. Espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem se você achar que deve compartilhar. Espero que vocês orem por mim, sabe? Fala com Deus, lembre de mim quando for conversar com Deus, essa pessoa que vos fala. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!